Físico aqui, e nós, antes de virmos, assumimos uma missão de ajudar na limpeza do planeta. O que é missionário? Missionário é aquele que está disposto a servir. Então, lá nos planos espirituais, Pai Seta Branca recrutou aqueles espíritos mais determinados, mais fortes, que já tinham uma longa experiência de vivências aqui nesse planeta, para ser os soldados dele. E nós nos dispusemos a fazer. Aí nós chegamos aqui, nós envolvemos no físico e esquecemos nossa condição de missionários. A tia diz que a nossa missão é nosso transcendente. Então, nas nossas missões, os mestres falam assim: sou um cavaleiro verde, sou um cavaleiro vindo do mundo verde em missão especial. Yasmin vai falar: sou uma guia missionária vinda do mundo verde em missão especial. Aí eu falo assim: a tia está mentindo? A tia tem que se enganou? Não, é nossa transcendência. Nós, nos planos espirituais, já estávamos enganjados na falange dos cavaleiros verdes, das guias missionárias, fazendo resgate. Só que ainda nós tínhamos a condição de reencarnar, que muitos espíritos não podem mais reencarnar porque eles atingiram a quantidade de reencarnações no planeta. E nós tínhamos a condição de reencarnar. Aqueles que tinham condição vieram para a Terra. Mudou o plano etérico para o plano físico. Mas nós trouxemos a nossa transcendência de cavaleiro verde e de guia missionário. O que é uma missionária? Aquela que está disposta a servir. Lá nós estávamos trabalhando com resgate e assumimos a missão de trabalhar aqui na limpeza do planeta. Imagine, gente, a condição que nós temos. Então é só a gente lembrar disso. Tudo bem que o corpo físico pede necessidade do dia a dia, do aluguel, da comida, da água, da luz. Mas se a gente estivermos conectados com a nossa essência, essas coisas do físico se tornam fáceis. A gente diz que o planeta tem 7 níveis. O primeiro nível é a sobrevivência. O segundo é segurança. O terceiro, relacionamento. O quarto, conhecimento. E quinto, sexto, sétimo, Pai, Filho e Espírito Santo, que é a parte superior. Então, gente, se a gente buscar o conhecimento, a gente resolve relacionamento, segurança e sobrevivência. Mas muitas vezes a gente fica tão apegado à necessidade do físico, em ter que comer, trabalhar e coisa, e esquece que nós temos algo mais, temos uma capacidade maior. Se você se conecta com o superior, você busca a sua transcendência. Você se fortalece, você tem condição. Se você fica presa aqui no físico, pesa, cansa, você não dá conta. Porque o físico é denso, o planeta é denso. O planeta está passando por limpeza, ele é denso. Então você fica acrisolada aqui nessa energia, você não consegue dar um salto. Então vamos buscar a nossa conexão com o nosso eu superior, com as nossas heranças, com a espiritualidade maior, para a gente ter condição de superar essa parte do físico e fazer mais, e ser a missionária à disposição da libertação dos vales negros das incompreensões. Eu costumo dizer que o nosso cérebro é a máquina mais poderosa que existe no universo. E a gente dá um comando e ele segue. Se eu falar assim, estou cansada, ele vai fazer tudo para você ficar cansada. Se você fala assim, hoje eu vou realizar um fenômeno, ele dá condição de você realizar um fenômeno. Então nós temos a máquina mais poderosa que existe no universo à nossa disposição. Mas seu padrão vibratório é sua sentença. É o que a tia Neiva nos ensina todos os dias. O que é padrão vibratório, meus irmãos? São as ondas que nosso cérebro emite. Se o nosso cérebro está conectado ao negativo, ele vai emitir onda negativa e vai vir negativo. Se ele estiver conectado ao positivo, vai vir onda positiva. Então, seu padrão vibratório é sua sentença. Buda fala, você é aquilo que acredita ser. Então, eu sou uma parte de Deus, do Criador, e estou aqui para fazer a minha parte. Que todos nós estamos em processo de evolução, aprendendo, ensinando, adquirindo conhecimento, para um dia chegar numa condição de uma mente mais liberta.
Então tá tudo certo, não tem nada errado. Por isso que a prece a Rainha Sabá fala, o conhecimento de que tudo é bom nos liberta do mal. Porque tá tudo certo, tem a condição de cada um. Na minha visão de vida não existe erro e não existe culpa. Existe a condição de cada um. E quando nós passamos a ver as nossas irmãs, cada um na sua condição, a gente tem aquela amorosidade, respeito por ela, mas não cobra. A gente alerta, tenta ensinar, dando exemplos. Eu costumo dizer que eu tenho 35 anos. Na verdade, eu vou fazer 63. Então, meu cérebro, eu faço tudo que uma de 35 faz. Porque eu condicionei... Você só tinha 20? Eu condicionei ele que eu tenho 35. Porque 20 você ainda está em formação e 30 você já adquiriu a maturidade. Então, eu tenho 35. Eu faço tudo que uma ninfa de 35 ou com uma pessoa de 35 dinâmica faz. Aí, antes eu achava que as outras não faziam porque elas não queriam, porque eram preguiçosas. Hoje eu sei que é a condição de cada um. Porque a gente não sabe a dor que ela carrega, o sofrimento que ela carrega e o tanto que pesa para ela. Certo? Então, a tia Neiva, numa das suas cantos, ela fala assim, olhei para o céu e vi que me olharam com ternura e comiseração. E vi que tudo o que eu precisava partia daqui, nada vinha de lá. Tudo depende de nós. Nos 10 mandamentos está falando para não julgar o próximo. Por quê? Porque você não sabe o que ele carrega. Isso. Muitas vezes ele carrega tanta dor, tanto sofrimento, que ele não consegue ver a vida com outros olhos. Mas a mudança dele depende dele começar a ver com os olhos diferentes. Que a mudança de cada um é individual, como a Magda falou. As nossas conquistas são individuais. As nossas conquistas não dependem do adjunto alheio, não depende da coordenadora, não depende da falange. São conquistas individuais. E para você se libertar, para você ter consciência da sua capacidade, o primeiro passo é ter amor por nós mesmos. Os 10 mandamentos está lá falando, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que não está falando nos amar? Porque se você não se amar, você não ama o próximo nem a Deus. Deu para vocês entender, gente? Isso. Que nós somos o nosso maior patrimônio. Se nós não nos amarmos, o outro não vai amar, porque nós não emitimos amor. Se nós não tiver respeito por nós mesmos, o outro não vai ter. Porque nós não nos respeitamos. Nós vamos estar emitindo uma onda de desrespeito. Quem que nós vamos puxar para o nosso lado? Desrespeito. Então, seu padrão é sua sentença. Eu amanheço o dia, gente, dando graças a Deus por ter mais 24 horas à minha disposição. Porque eu costumo dizer que minha mala está prontinha. O dia que me chamarem, eu não tenho apego a um alfinete. Mas eu quero viver muito tempo aqui. Porque, ó, sol maravilhoso. Ontem eu fui na praia. Ontem eu comi caranguejo. Então, olha a vida maravilhosa que nós temos. Então, gente, é só você se apegar ao positivo para que o positivo aconteça. Aí o povo fala assim, a Thelma falar isso é muito fácil. Ela está com a vida organizada, filhos equilibrados. Então, deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu entrei na doutrina em 81. Em 82, eu conheci o pai dos meus filhos e apaixonei, né? 20 anos apaixonada. Aí, resolvi constituir uma família. Aí ele implicou com a doutrina. Aí eu ia só escondido. Quando ele saía para fazer alguma coisa que demorava um dia ou outro, eu ia escondido. Tive 2 filhos. Aí eu cheguei à conclusão que não nasci para ser presa. Que a minha individualidade ninguém ia podar. E resolvi separar com um filho de 5 anos e um de 3. Ele virou para mim e falou assim, se separar, você vai criar sozinha que eu não vou ajudar. Se me levar na justiça, eu mando te matar. Eu pensei, morrer eu não tenho medo, mas o que vai ser dos meus filhos? Aí eu resolvi encarar a vida com 2 crianças sem profissão, sem dinheiro. Como que você diz? Nem era nem beira. Que esse dia eu descobri que Eribeira é umas casas que tinha várias camadas. Essa que tinha 3 camadas era pessoas ricas, né? Então eu não tinha era nem beira, fui morar de favor. E eu tinha colocado na cabeça que eu era filha de Deus, como herdeira dele, eu tinha direito a tudo de bom.
Foi um período de muita dificuldade e eu consegui vencer todas. Eu ia para o templo com 2 crianças com uma marmita, que eu não podia pôr feijão porque senão azedava. Eu fazia arroz e ovo cozido e uma garrafa de 2 litros de suco para passar o dia inteiro. E ia para a BR e fazia isso aqui, ó, gente. Um dedão, para pegar carona. Fiz isso durante vários anos, sempre acreditando que o melhor ia acontecer. Porque eu, como filha de Deus, eu tinha direito a tudo de bom. Morávamos na periferia, onde passava ônibus de hora em hora e meia, onde não tinha asfalto. Teve uma invasão que invadiram a área pública, que é a linha de ferro. Diz que todos os bandidos da cidade foram para lá e eu morava lá com 2 crianças. No sábado, na quarta-feira eu ia para o templo sozinha, eles ficavam em casa. Cansei de chegar meia-noite, 1h, eles estavam dormindo no sofá com a porta aberta. E eu falava, tinha gente falar para mim, você é doido em deixar 2 crianças e sair. Eu falei assim, eu não estou fazendo nada errado. E Pai Seta Branca diz que ninguém vai tocar no fio de cabelo se não for pela lei de causa e efeito. Se eu estou fazendo a coisa certa, os caboclos, os cavaleiros tomam conta. Porque eu estou servindo a espiritualidade. Eu estou em busca de melhora. E foi indo, gente. Hoje eu já viajei por uns 10 países. Eu consigo comprar uma passagem para ir para Portugal fazer um ritual, que a penúltima que eu fui custou 11 mil reais. E para mim isso é privilégio, não é sacrifício. Eu dedico a Falange, a trabalho de bastidores no nosso templo. Eu administro uma loja que tem 7 anos que eu montei para o templo. Eu nunca tirei a gasolina que eu gasto. Hoje essa loja ela dá a média de 15 a 20 mil de lucro para o templo. Por isso que o nosso templo é bem organizado e está constantemente em obra. Eu tenho a minha família, a Falange e meus negócios. E ninguém me vê reclamando. Nunca deixei de responder uma missionária que me fez uma pergunta. Nunca deixei de responder um mestre que pergunta se lá tem alojamento, se tem onde ficar, se tem trabalho, se vai ter estrela, de quem eu comando. Nunca deixei. Porque para mim não é sacrifício, é oportunidades. E quando você faz com amor, você tem energia para fazer. Quando você faz de boa vontade, o céu te abençoa. Então, nós vivemos num planeta que nos dá a energia necessária para a nossa evolução, para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, para a nossa disposição, para a nossa saúde. É só a gente buscar. É só nós buscar. O prana está aí através da respiração do ar. Na hora que nós emitimos manhante dentro do templo, é uma usina de prana para nos abastecer. Por que 3 horas da tarde, naquele calor terrível, você emite um mantra, você tem energia para ir para uma mesa e sair feliz? Porque você absorveu o prana, que é a energia vital. Se você respirar esse ar, principalmente aqui do Nordeste, que tem o mar, a tia falava que o prana é muito abundante. É por isso que ela é evaporada, né? É, a energia, essa energia nos abastece. Mas se eu amanhecer o dia e falar assim, tô velha, tô cansada, não dou conta, só tem gente complicada, eu vou estar emitindo isso, o que vai voltar para mim? Mais cansaço, mais gente complicada, mais indisposição e mais tudo. Seu padrão vibratório é sua sentença. Aí tem gente que fala assim, não, mas fulana gosta de aparecer. O direito dela. Se ela se sente bem assim, fulano gosta de ser omisso, o direito dele. Vamos respeitar as condições de cada um. E vamos fazer a nossa parte. Eu vou pedir licença a você para ler um texto. Eu escrevi há poucos dias. Eu tenho essa de madrugada para escrever. É exatamente isso aí. É a cura de si mesmo. O que é que está faltando? Nós temos toda a capacidade de curar nós mesmos. Rapidinho. O homem busca a sua cura fora de si. Nas doutrinas, religiões, seitas esotéricas, curandeiros e na ciência dos homens. Tudo isto é válido de acordo com o que acredita. A busca da cura é algo realmente importante. Claro, buscar a cura é importante. Todavia, tem algo ao alcance do ser humano.
É o que ela está falando aí, que está dentro de cada pessoa, que pode levar cada um a alcançar a sua própria cura. Primeiro ponto, procurar conhecer a si mesmo. Você não pode conhecer a você mesmo? Você fica navegando, fica vegetando. Entendendo e aceitando que é uma centelha divina. Cada um é uma centelha divina. Cada ser é uma centelha divina. Parte do Criador. Que é esta centelha que habita dentro de si. Com este conhecimento, procurar a harmonia do seu ser interior, harmonizar o seu ser interior. Que até eu falava, iluminar o sol interior. Iluminando a si mesmo, procurando atingir o estado de autoestima, aprendendo a amar a si mesmo. Porque se eu não me amar, sabe, eu falei isso há pouco, não amo ninguém. Quando eu falo amor, amar a Deus ao próximo a si mesmo, primeiro inverte, primeiro, eu falo isso a vocês, primeiro ama a si mesmo, para amar o próximo. Não valorizar as coisas e sentimentos negativos, para não atrair energias de baixas vibrações. É tudo que a Tama falou aqui agora. Nós fazemos no dia, acordamos reclamando, lamentando, preocupado, vai faltar o pão. Acorda, agradece a Deus porque acordou. Depois o resto vem. Aprendendo a se autovalorizar. Você é importante para Deus. Você é importante para você mesmo. Não é a vaidade, é a autovalorização. Sem, contudo, cair na prepotência, orgulho ou arrogância. Vai querer ser melhor do que o outro. Não. Eu sei que você é importante para você. Ser humilde sem se tornar um fraco ou incapaz. Estou confundindo, coitadão. Aquele não é humilde. É uma falsa humildade. Humilde, nós somos humildes, mas guerreiro, lutando. Olhar para o próximo como um irmão. Muitas das vezes carente do seu olhar. Isso é isso, aquele que você falou ali, né? É só carente do seu olhar, do seu amor, né? Ter senso de gratidão por tudo, mesmo que pareça impossível compreender a atitude do outro. Enfim, se autodeclarar feliz. Se você não disser, não se declarar para você mesmo que você é feliz, com toda a turbulência da vida, como é que você vai? Né? Mesmo quando tem motivo para chorar, entendendo, inclusive, que chorar não significa se deixar levar ao sofrimento. Chorar é um desabafo, é você jogar uma energia até para se libertar. A cura de si mesmo é um exercício de conduta autoestimulante, elevatórias, iluminadoras de sua própria natureza. É uma conduta que você vai, um roteiro de conduta que você vai daqui todo dia, se autoestimulando, se iluminando, né? E entender que Deus habita em cada ser que criou. Portanto, o ser humano é sim capaz de elevar-se. Não é elevar-se, é vender em livro, é elevar-se, crescer, alcançar o estado de graça, o estado de êxtase, o estado de evolução. De estar sempre em estado de graça. E entender, inclusive, que os momentos difíceis fazem parte do aprendizado da autocura. O Senhor tem o seu tempo do íntimo, nenhum poder demasiado, acordando no Espírito. O amor e a chama branca da vida reside em mim. É a centelha que está dentro de nós. Que a luz divina resplandeça e ilumine o nosso ser. Desculpa aí. Só porque está dentro de tudo que Selma estava falando. O mestre Altair falou o que muitos sábios da humanidade falaram, muitos entenderam, outros não. Cristo veio, muitos entenderam, outros não. Buda veio, muitos entenderam, outros não. Muitos espiritualistas vieram, falaram, uns entenderam, outros não. Tia Neiva veio e falou, uns entenderam, outros não. Chico Xavier veio e falou, é a condição de cada um, irmãs. É a condição de cada um. Aquele que começa a buscar, ele está se despertando, as respostas vão vindo para ele. Agora, a finalidade e o objetivo daqueles que já conseguiram um degrauzinho mais é tentar mostrar, mas não é obrigado. E ele também não pode deixar de fazer para agradar o outro. Certo? Então, porque a evolução é individual, tem que respeitar a condição de cada um, mas cada um fazer a sua parte. Então, se você vê muitas vezes uma pessoa sofrendo, você tem que ter consideração, comisseração por ela. Ô, minha irmã, vou vibrar tanto para que você consiga superar, para que você adquira mais felicidade, para que você consiga ver a vida com outros olhos. Mas o processo é dela.
Não adianta você querer resolver para ela. Eu costumo dizer que se o problema fosse meu, eu não estava com o outro. O meu eu tenho que resolver. O do outro é do outro. Mas tem gente que quer terceirizar o problema. Ele acha que o adjunto é responsável por ele estar sem pagar aluguel, que a regente é responsável porque ela não conseguiu vir para o trabalho, que a regente está cobrando dela. Na verdade, cada um é responsável pela sua parte, pelos compromissos assumidos. Falei para vocês no início, nós viemos como missionária. A missionária é aquela que está disposta a servir. Veio com o compromisso de servir dentro de uma falange, dentro de uma doutrina ou dentro do mestrado, em benefício do planeta. Se nós ficamos em casa reclamando, nós estamos cumprindo a nossa parte? Não estaremos cumprindo. Se não estamos cumprindo, nós estamos deixando a desejar. Dá direito ao outro a cobrar, a alertar ou reclamar. Se nós não queremos isso, vamos fazer a nossa parte. Vamos procurar se esforçar. Não existe dentro da doutrina coitadinho nem algoz. É ação e reação. É direitos e deveres. Tem gente que falou para mim, eu quero usar essa gola sua. Eu falei, tudo bem. Você vai ser ver se consegue ser uma primeira e faz o que uma primeira faz. E tá tudo certo. Agora, se você pôr essa gola para vestir uma vez por semana ou ir no templo uma vez por mês, não vai estar contingente. Tem gente que quer pôr uma capa de arcana, agora eles estão lutando para ser trino, mas não faz o que um adjunto faz. É fácil falar de um adjunto, mas vai ter a responsabilidade que ele tem. É fácil falar de uma coordenadora, mas vai ter as responsabilidades que ela tem. Então, gente, vamos preocupar mais com nós. Com o que eu posso fazer para melhorar a mim mesmo e a nossa volta. E hoje já é divulgado que nós fazemos parte de um todo. Eu custei entender o que Chico Xavier falava. Quem não aprendeu a servir não serve para viver. Aí eu falava assim, gente, como assim? É que nós fazemos parte de um todo. Se nós não trabalharmos pela melhoria do todo, nós não estamos fazendo a nossa parte. O que nos dá a compensação e a alegria para continuar? É ver os resultados, gente. É ver o resultado no seu corpo físico, a melhora. É ver resultado no progresso da sua família, na harmonia do seu lar, no ambiente com paz, com tranquilidade, com limpeza. É isso que dá motivação para melhorar. Você pode ver que um ambiente harmonioso, ele traz energia positiva. Um ambiente de briga, discussões, ele pesa. Então, seu padrão é sua sentença. Se na sua casa só existe briga, cobrança, você vai estar sempre cansada. Eu falo que nossa casa é o nosso lar, é um lugar de paz e harmonia. A gente começa essa paz dentro de nós mesmos e vamos levando ao nosso redor. Começando mantendo um ambiente limpo, organizado, falando com amor, ressaltando as qualidades de cada um, para que aquele ambiente se fortifique. Que não adianta nada você estar em pé de guerra na sua casa e achar que vai vir para o vale e vai resolver. Isso. Nosso primeiro compromisso é com a nossa família. Isso não quer dizer que vamos deixar de cumprir nossas responsabilidades, mas vamos sempre perguntar o que eu posso fazer para melhorar. Continuando naquela história que eu estava contando, acho que todos aqui conhecem na época que existia o He-Man. Aí meus filhos faziam a coleção. Não sou desse tempo, não. Nós separamos e eu fui morar na periferia com 2 crianças acostumadas com um padrão de vida bom. E ele estava fazendo a coleção no aniversário do caçula com 3 aninhos. Mamãe, eu quero o He-Man. Eu quero o Castelo de Grayskull, na época era mais de um salário. Aí eu falei assim, mamãe não tem dinheiro para comprar. Aí ele falou assim, mas você não falou que nós somos ricos? Eu falei, a riqueza engloba saúde, inteligência, paz, confiança, sabedoria. O dinheiro é só 10%, nós temos 90%. Os 10% vai vir, mas por enquanto falta o dinheiro. Aí ele falou assim, dá um cheque, mãe. Eu falei, mamãe não pode dar um cheque, então, porque é um cheque sem fundo. Ele falou assim, então pode dar. Aí eu falei assim, você sabe o que é um cheque sem fundo? Ele falou, aquele que não acaba.
Aí eu falei assim, não, meu filho, cheque sem fundo é aquele que não tem o dinheiro para pagar. Então vamos fazer o seguinte, mamãe não vai poder dar o Castelo de Grayskull. Quando você crescer, que você vai ganhar muito dinheiro, vai ser muito rico, mais rico do que nós somos hoje, porque hoje só falta o dinheiro, nós temos 90%, você vai ter 100%, aí você compra o que você quiser. Aí quando ele estava com 30 anos, ele ligou para mim e falou, mãe, eu tenho duas frustrações, o que que é? Você nunca deixou eu criar um bicho de estimação e o Castelo de Grayskull. Eu posso comprar um animal de estimação? Que ele mora, eu moro no sobrado, ele mora em cima e eu moro embaixo. Ele mora lá para me fazer companhia, porque ele tem duas casas em Goiânia. Aí ele falei assim, pode. Ele falou, mas é um cachorro de grande porte. Eu falei, não importa, você vai lavar, vai cuidar e vai dar ração, para mim tá tudo bem. Ele comprou uma cachorra Rottweiler, há 6 anos atrás, ele pagou 3 mil nela. Então, quer dizer, a conquista que ele teve, ele conquistou toda a riqueza mais o dinheiro. Que ele conseguiu se dar o luxo de comprar uma Rottweiler por 3 mil reais há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Agora ela está com 6 anos, é a bebezinha dele. Aí nós viajamos esse ano, fomos para os Estados Unidos, quando nós voltamos, eu vi um veterinário lá e falou, tem que levar a Kira para operar. Eu falei, e aí? Ele falou assim, é porque o olho dela está dando muita, como fala, remela, porque a pálpebra está invertida. Aí eu falei assim, e aí, quando vai ser a cirurgia? 5 mil, mas ela tem a poupança dela. Você tá vendo, gente? O que é uma mentalidade de ser rico? O universo conspira a favor. Certo? Então, se você se julga coitadinho, só vai vir situações para você ser mais coitadinho. O meu mais velho virou para mim um dia e falou, quando eu formar eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Eu falei, você tem dinheiro? Ele falou, você esqueceu que nós somos ricos? Então eu falo que eu amanheço o dia dando graças a Deus que eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho 2 filhos que desde os 17 anos nunca mais me deram uma despesa e nenhum problema, nenhuma dificuldade para me resolver. Pelo contrário, eles fazem para mim hoje. Vem com mamãe, você está nervosa? Você quer ir passear? Porque eles aprenderam que passear calma, né? Se você estiver nervosa, eu vou dar uma passagem para você. É desse jeito. Nada mal, né? Aí eu pergunto assim, quantos filhos hoje em dia quer ficar perto dos pais? Os meus falam assim, 42 anos, mamãezinha, nós vamos viajar esse ano, você vai com a gente? Eu falo, não, meu filho, tem um monte de coisa para fazer. Ai, mamãezinha, você abandonou a gente, você esqueceu que você tem filho, trocou a gente pela doutrina? Então, quer dizer, ó o carinho dele dizer, ó, nós somos importantes, nós estamos aqui do seu lado, queremos a sua companhia. Eu viajo com 2 marmanjos, uma neta de 17 anos, eles pegam no meu braço, vamos, vovozinha, vamos aqui, deixa eu cuidar de você. O povo fica olhando, porque ninguém acredita que um filho de 42 anos, uma neta de 17, eu sou a vovozinha. Eles olham assim para mim e falam assim, a vovozinha é nossa, não é sua não. Então isso é essa alegria da motivação. Foi sempre assim? Não. Teve dia de eu não ter dinheiro para comprar o pão. Teve dia de eu voltar a pé para casa, para economizar o dinheiro do ônibus para comprar 1 litro de leite. Mas nunca ninguém me viu de cabeça baixa reclamando. Eu falava assim, o que eu tenho que aprender para mudar essa situação? O que a vida quer que eu aprenda? O que a vida quer me ensinar com isso? Porque as experiências negativas servem de experiência, as positivas servem de crescimento. Então eu falo assim que com os meus 62 anos eu tenho muita experiência para ensinar. Mas tem gente que não quer aprender e está tudo certo. E tem muita gente que tem experiência para me ensinar, mas eu estou aberta para aprender. Que todo dia eu aprendo com as missionárias, eu aprendo com as coisas que acontecem, e todo dia você tem uma coisa para superar. Essa semana eu falo que eu tive uma das grandes curas na minha vida, que eu não ficava sem entender, porque certo padrão repetia e eu não sabia o que estava acontecendo. E essa semana despertou que padrão era aquele, que sentimento estava envolvido para mim poder me libertar. Então é se conhecendo que a gente vai se libertando. Por que as pessoas de mais idade se tornam mais sábias, começam a pensar, elas começam a ficar mais calmas, elas começam a introspectar. Por que isso? Por que aquilo? Elas começam a se perguntar.
Aí elas vão ficando mais sábias, porque as respostas vão vindo. Então, em vez, gente, de pôr culpa nos outros, vamos perguntar para nós mesmos o que nós podemos mudar, o que nós podemos fazer, o que nós podemos melhorar em nós mesmos. A vida é isso aí, é aprendizado constante. Uma criança, quando ela nasce, se ela não aprender a sugar no peito, ela morre de fome. E você já viu que a criança começa a mamar e para, porque aqui dela dói, não está acostumado. A mandíbula dói, a boca dói, ela cansa, ela dorme. A mãe sacode ela para ela mamar de novo. Ela vai fazendo um esforço até que aqui fica fácil. Aí ela vai aprender a andar. Se ela não cai e tenta novamente, ela não vai dar conta. Depois ela aprende a correr, depois ela aprende a falar. Tudo é aprendizado. Depois nós vamos para a escola aprender a ler e escrever. E nós nascemos, aprendemos e morremos aprendendo e continuamos aprendendo. A vida é evolução. Não queiram vocês que aprendi isso, não preciso mais. Eu amanheço todo dia o que eu tenho que aprender hoje para me tornar uma pessoa melhor, para poder ser mais dinâmica, para poder ajudar mais, para poder servir mais e para poder crescer mais. É o que eu faço todos os dias. Aí eu agora descobri que nós podemos renovar nossas células, então eu estou trabalhando para renovar as minhas. Vou chegar aí. Pois é, estou trabalhando para renovar as minhas. Se vocês pegarem minha foto minha de 5 anos atrás, vocês vão ver que hoje eu estou mais jovem. E eu não fiz procedimento estético. Ensina a gente está precisando. Pois é mudar os pensamentos e mudar as suas células. Porque nós trazemos lá da antiguidade, que depois dos 30 morre, não precisa de hormônio, não precisa de colágeno, não precisa de reproduzir. Aí as nossas células têm essa gravação e vai repassando. Você tem que mudar. Por que tia Neiva fala que 90 dias nós podemos mudar a roupagem? Porque cientificamente, depois de 90 dias, nós não temos mais nenhuma célula velha no corpo. Mas se ela tiver com o mesmo padrão, ela vai vir no mesmo padrão. Então quem tem que mudar o padrão? Nós mudamos o padrão. Como que nós mudamos o padrão? Fazendo introspecção. O que eu tenho que mudar? Acalmar a mente, acalmar a alma e deixar o nosso espírito agir, buscar o conhecimento transcendental, buscar o conhecimento universal, conectar com o universo para ter as respostas, através do estudo, através do conhecimento, através da introspecção, cada um do seu jeito. Por que todos os ensinamentos sobre espiritualidade tem lá falando para você respirar? Porque é quando você se acalma e dá condição para as suas células renovar, dá condição para as suas células alimentarem e agir com plenitude. Então, os ensinamentos estão aí. A tia fala, quando nós soubermos tudo direitinho, a vida sorri e tudo é facinho. Ela fala que as dores não vêm do céu, vêm das nossas próprias falhas. Não existe erro, gente. Somos seres em aprendizado. Não adianta se culpar. Quantas coisas hoje eu faria diferente? Mas eu não me culpo por ter feito daquela forma, porque a forma que eu dei conta, a forma que eu consegui fazer naquele momento, já fui brutamontes, de gritar e de brigar e de bater nos filhos, porque eu não dava conta de educar, sobreviver, comprar um mantimento, cuidar da casa e fazer tudo. Eu tinha que exigir. Eu lamento por isso, não, eu fiz o que eu dei conta. Hoje eu faria diferente. Eles falam assim, existe duas Thelma, a Thelma de antigamente e a Thelma de hoje. Vocês que não conviveram com a Thelma de antigamente. Aí, recentemente, meu filho tirou o computador da minha neta com 15 anos. Aí a mãe dela falou assim, você está sendo exigente com a Maria Eduarda. E falou assim, minha mãe foi muito mais comigo e eu virei gente. Porque eu só estou corrigindo, tirando uma coisa que para ela é importante. Minha mãe, além de tirar as coisas, ela ainda batia. E eu virei gente. Então, esse resultado, ninguém me tira, é uma conquista. Quando eu olho para trás, eu falo que eu faria tudo novamente pelo resultado de hoje. Mas com a experiência que eu tenho hoje, se fosse com essa experiência, eu faria diferente. Porque eu daria conta de fazer diferente. Mas foi a condição que eu tive pronto. Não me culpo por nada.
Não me culpe, não lamento nada na minha vida. Serviu de experiência, serviu de crescimento, me fez forte. O Trinajarã brincava que até uma sozinha vale por um time de futebol. Aí, gente, eu falava assim, mas se eu dou conta, o outro também tem que dar. Por que eu dou conta e o outro não dá? Ele é preguiçoso, então. Sofri muito com isso, me decepcionei muito. Mas eu dava conta porque eu me condicionei que eu era obrigada a fazer e eu tinha que dar conta. Hoje eu estou tirando essa carga de mim. Ah, eles vão fazer isso, eu vou fazer só essa parte aqui. Eu vou fazer essa outra parte porque isso aqui eles ainda não dão conta. Eles ainda não entendem, mas essa daí eles dão conta, eu vou deixar fazer. Então eu estou trabalhando em mim e dar a oportunidade de o outro aprender. Diz que o burro aprende apanhando e o sábio aprende com a experiência do outro. Então eu procuro aprender com a experiência do outro, sabe, gente? Porque eu não gosto de apanhar. Já apanhei na vida, mas não gosto de apanhar. Porque eu não tinha outro caminho, não tinha ninguém para me orientar, não tinha ninguém para me perguntar, não tinha ninguém para falar assim, ó, esse caminho aqui é mais fácil. E a gente tem o adjunto aí, tem a coordenadora que tem experiência, que está nos orientando. Vou procurar nada, são os metidos. Vai fazer o que eles fazem. Entendeu, gente? A gente tem essa mania de julgar o outro, de cobrar do outro. Aí a gente não deve fazer com o outro o que não gostaríamos que fizesse com nós. Vocês querem que alguém fale de vocês, de tique nas costas de vocês? Se eu não puder somar, eu jamais vou servir de cavaleiro da discórdia. Se eu não puder resolver, jamais eu vou criar obstáculo para o outro. Jamais. Se eu não posso ir no trabalho, eu vou vibrar para que a regente, as outras possam ir e resolver. E não vai dar certo, não, elas não vão dar conta. Isso é ser cavaleiro da discórdia. Nós não temos mais tempo para picuinha, para as coisinhas pequenas. Nós temos um compromisso de servir o universo.